Vamos lá. Beleza, pessoal. Eletroquímica. O que é isso? É a parte da química que estuda a relação entre as reações químicas e a corrente elétrica. Ou seja, agora eu vou ter uma transmissão de elétron que vai sair de um polo para o outro, tá? Onde eu tenho o polo negativo da pilha. Você já viu aquela pilha? Como é que funciona aquilo? O menuzinho, o polo negativo, é o anodo, é o cara que tá, o anodo está ali. E o carinha positivo é o catodo, é para onde o elétron está indo, tá? Então, o que é essa corrente elétrica aqui? Essa corrente elétrica nada mais é do que os elétronzinhos que estão saindo de um polo para o outro. E o fluxo de elétrons, isso é legal saber, sempre sai do negativo para o positivo, tá bom? Beleza, vamos para o próximo. Para entendermos melhor esse processo, precisamos lembrar o conceito de reação de oxirredução. Beleza. Vou dar uma relembrada aqui. Reação onde ocorre transferência de elétron, ou seja, temos uma variação do NOx. Legal. Beleza. Oxidação. O que é isso? Vamos relembrar. Oxidação é perda de elétron. Tá aí. O número de oxidação aumenta. Se liga nisso. O cara que sofre oxidação, ele está perdendo carga negativa. Se ele perde carga negativa, ele fica positivo. Então, a carga dele aumenta. Tá? Então, cada elétron que sai é um aumento em uma unidade no NOx daquele elemento. Vamos lá. O cara que sofre a oxidação é o agente redutor. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouquinho. Vamos lá. E o que é redução? Redução nada mais é do que o ganho de elétron. A gente já viu isso. Nas ligações químicas, isso é muito claro. O cara que perde elétron forma o cátion, o cara que ganha elétron forma o ânion, né? Só que na pilha, não necessariamente isso vai acontecer para uma ligação química, vai acontecer apenas para a saída de um polo, onde um tem maior tendência de ganhar elétron do que o outro. Vamos lá. Redução porque o NOx diminui, a carga diminui, tá? Por isso o nome é redução. Isso acontece quando o cara ganha elétron, e esse cara que ganha elétron é chamado de agente oxidante. Vamos enxergar isso melhor aqui. Vamos lá no rascunho. Você vê, o computador ele não está lento. O Meet mesmo deu uma sacaneada. Por algum motivo. O que acontece, galera? Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um metal qualquer, tá? E um outro metal qualquer. O fluxo de elétron vai para cá. Legal, cara. O que acontece? Se o elétron está vindo para cá, esse é o polo positivo e esse é o polo negativo. A princípio é isso, tá? Agora, como que funciona isso? Esse cara tem maior tendência de puxar elétron. Ele tem uma coisa chamada potencial de redução maior. A gente vai ver isso melhor, tá? Mas olha só, como ele está puxando elétron, ele está sofrendo redução. Então, esse cara aqui tem o maior potencial de redução, tem uma tendência de ganhar. Ou seja, ele pega o elétron do outro. Então, ele provoca a oxidação no outro. Por isso que ele é chamado de agente oxidante. O cara que sofre a redução é o agente oxidante, porque ele provoca a oxidação. E nesse caso, o contrário. Esse cara que está perdendo elétron, ele está sofrendo oxidação. Legal. Detalhe, tá? Isso aqui, o polo, ele só indica o fluxo de elétron, de onde ele está indo para onde, tá?
de onde ele está saindo para onde ele está indo, tá? Só serve para isso. Mas esse cara vai ficar positivo, porque está produzindo os cátionzinhos, a gente vai ver isso melhor, e aqui está ficando negativo, porque está ganhando os elétronzinhos, também vamos ver isso melhor. Mas olha lá, o polo só serve para isso, para indicar o fluxo de elétron, de onde ele está saindo para onde ele está indo. Beleza. O cara que está sofrendo a oxidação está provocando a redução no outro. Beleza? Então, o cara que sofre a oxidação, ele vai ser o agente redutor. Beleza. O cara que sofre oxidação, ele provoca a redução. Por isso que ele é o agente redutor. É sempre o contrário, tá? Todo mundo conseguiu visualizar isso aqui? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá de boa por enquanto? Quem nunca viu esse assunto? Alguém nunca viu esse assunto? Fala comigo. Ah, Cid, vai sempre do anodo pro catodo, né? A Milena chegou agora aqui. Sempre vai do anodo para o catodo. Sempre isso. Oi, Milena, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tranquilo. Vamos falar de um assunto que você queria, né? Que é a eletroquímica, né? Eu me lembro que você falou que você tinha um pouquinho de dificuldade, algumas dúvidas sobre esse assunto, certo? Ah, é isso mesmo. Essa aqui vai ser pilha, a gente está falando dessa parte, tá? Se tiver qualquer dúvida em qualquer momento, fala comigo, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, alguém tinha feito uma pergunta, eu acho que foi a Sara. Foi. Sara, o elétronzinho sempre sai do anodo para o catodo. A gente vai ver um macetezinho que eu ensino que ajuda a lembrar isso, tá bom? Aquela Alcides, mas isso ele vai sempre do anodo pro catodo quando é espontânea, né? sempre do anodo para o catodo. A diferença, você está confundindo, eu já sei onde que você tá com uma informação além, que você está pensando lá na eletrólise, certo? Que na eletrólise isso inverte. A única coisa que inverte, Nara, é o polo, tá? O polo positivo e o polo negativo. Quando você tem lá o positivo e o negativo na pilha, na eletrólise é o inverso, mas o cara que ganha o elétron é o catodo e o cara que perde elétron continua sendo chamado de anodo, tá bom? Ah, sim, isso mesmo. A coisa que é invertida na eletrólise, além da DDP, mas isso a gente vai falar mais para frente, além da DDP é o polo, beleza? Tranquilo? Aham. Beleza. Júlia, tá de boa por enquanto? Sim. Beleza. Tá. Caio, tranquilo? Fluminense ganhou, hein, Caio? Mandou bem, hein? Tá beleza assim, por enquanto. Então tá bom, qualquer dúvida fala, tá? Beleza. Beleza. Vamos lá. Oi, Júlia, tudo bem? Outra Júlia. Já tinha uma Júlia com a gente. Então, galera, só para quem chegou depois, ó, se o elétronzinho está vindo para cá, esse é o polo negativo e esse é o polo positivo na pilha, tá? Esse cara está sofrendo redução e como ele está provocando a oxidação, ele é o agente oxidante. O elétronzinho está vindo para cá. Então, esse cara está sofrendo oxidação, ele está perdendo o elétron. Então, ele está dando elétron para alguém, provocando a redução. Então, esse cara que sofre oxidação é o agente redutor, tá? Um detalhe importante, tá? Se tiver uma equaçãozinha e ele perguntar para você numa prova, o agente oxidante, o agente redutor, o agente é a substância toda. Ele pode perguntar para você de duas formas. Qual é o átomo que sofre a oxidação? Qual é o átomo que sofre a redução? Beleza. Aí você calcula o NOx. Aí você tem que ver início da equação e final. O cara que sofre a oxidação, o cara que sofre a redução. Você vai analisar o início e o final, reagente e produto. Agora, se ele perguntar para você quem é o agente é sempre reagente, tá? Porque depois da seta já aconteceu. Então não tem como mais fazer nada. Já aconteceu, já formou o produto.
O agente é o cara que provoca, então ele é sempre reagente. Ele está sempre antes da seta, tá? Então ele está provocando alguma coisa a acontecer, tá? Então o agente, aí é a substância toda, tá? Então aí eu considero a substância toda. O ácido clorídrico, não interessa quem, tem que estar antes da seta, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu ver alguns exemplos aqui. Voltando aqui. Eu tenho que fechar isso. Ó, para quem chegou depois, oxidação, perda de elétron, aumento de NOx, e o cara que sofre oxidação é o agente redutor. Redução é o ganho de elétron, o NOx reduz, por isso que o nome é redução, porque o NOx diminui. E o cara que sofre a redução é o agente oxidante, provoca a oxidação. Próximo. Vamos lá. Um exemplo de reação de oxirredução. Se liga. Olha aí. O zinco. Olha o que está acontecendo com o zinco. Ele está saindo de NOx 0 para NOx mais 2. O NOx dele está aumentando. Se o NOx dele está aumentando, ele está sofrendo oxidação. Já o cobre. Olha o cobre aqui. Ele está saindo de 2 para 0. Está diminuindo. Então, está sofrendo redução. Legal? Os agentes são sempre antes. Agora, se esse cara está sofrendo oxidação, ele é o agente redutor. Ele está dando o elétron para o cobre. E o cobre que está reduzindo, ele está provocando a oxidação do zinco. Então, ele é o agente oxidante. O cara que sofre a redução é o agente oxidante. O cara que sofre a oxidação é o agente redutor. Ficou claro para todo mundo isso que eu fiz agora? O cara que sofre redução é o agente oxidante, ele provoca a oxidação de alguém. O cara que sofre a oxidação, no caso, é o agente redutor, ele dá o elétron para alguém. Ficou claro isso para todo mundo? Eu sei que essa parte confunde um pouquinho, mas é sempre o contrário. Sofreu oxidação, agente redutor. Sofreu redução, agente oxidante. De boa para todo mundo? Inara, tranquilo? Sara, beleza? Aham. Tranquilo. Beleza. Tainá, tá me ouvindo bem? Tranquilo? Aham, Beleza. Vamos lá. Perda de elétron, agente redutor. Aí, ó. Ganho de elétron lá embaixo, agente oxidante. Aí. Pilha. Alguma dúvida na parte de oxidação e redução? Agente oxidante, agente redutor. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de a gente entrar em pilha? Tá de boa? Vamos lá. Processo espontâneo. Em uma reação química produz corrente elétrica. Que em uma reação química produz corrente elétrica. Legal, cara. Espontâneo é algo que acontece naturalmente. Quem quer ganhar, ganha. Quem quer perder, perde. Tá? É sempre assim. Um detalhe sobre esse processo espontâneo sobre pilha. A diferença de potencial é sempre positiva. É sempre positiva. Tá? A DDP da pilha é sempre positiva. Isso indica um processo espontâneo ou não. Na eletrólise, a DDP é sempre negativa, ou seja, é um processo forçado. Quem quer ganhar, perde, quem quer perder, ganha. A gente vai chegar nesse momento. Tá? Então, ó, a pilha é um processo espontâneo, ou seja, DDP positiva. Essa reação ela vai produzir corrente elétrica. Galera, eu costumo mostrar da seguinte forma. Diferenciar pilha de eletrólise. Pilha é uma reação química que produz eletricidade. A pilha, uma reação química que acontece naturalmente e produz corrente elétrica. A eletrólise é o inverso. É quando você joga a eletricidade para produzir uma reação química. Tá? Imagina que se pilha é para um sentido, a eletrólise é para o sentido exatamente contrário. Tudo que eu falar da pilha vale para a eletrólise, com a exceção dos polos. Tá? O polo é invertido. O polo negativo e o polo positivo. Tá? O fluxo de elétron na pilha, ela sai do negativo para o positivo. Na eletrólise, sai do positivo e vai para o negativo. Tá? É invertido. Mas anodo, catodo, tudo que eu falar para pilha vale para eletrólise também. Tá bom?
Beleza, então, ó, pilha e eletrólise são exatamente o contrário. Pilha é uma reação química que produz eletricidade, e a eletrólise é quando você joga eletricidade para produzir uma reação química. Você quer formar alguma coisa, aí você joga eletricidade. Aí você tem uma reação química que seria no sentido inverso do que ocorreria naturalmente. Beleza. Vamos lá. Está explicadinho. Dá para a gente visualizar bem. Pilha ou célula galvânica, mesma coisa. Processo espontâneo, a gente viu isso. Se liga, potencial de oxidação. Tendência de uma espécie química de sofrer oxidação, ou seja, de perder elétron, tá? Então, ó, você tem que analisar isso aqui desse jeito. É a tendência de perder elétron, tá? O que tiver maior potencial de oxidação, perde elétron. É a tendência do cara, tá? Então, o que tiver maior tendência de perder, perde. Quanto maior o potencial de oxidação, maior será a sua facilidade para perder elétron. Ou seja, ele vai ser um melhor agente redutor, ele vai dar elétron com maior facilidade. Beleza? Exemplo, olha aí. Eu tenho cobre perdendo elétron. Olha o potencial aqui. Isso é uma oxidação. Tá? O elétronzinho está depois. Quer dizer que ó, o cobre está produzindo o cobre 2+, e liberando 2 elétrons para o meio. Agora, olha o outro. O zinco. Mesma coisa, também é uma oxidação. O elétronzinho está no final. Tá? Agora, olha o potencial. Mais 0,76. Cara, quem tem maior potencial de oxidação é o zinco. Então, esse cara, se eu fizer uma pilha de cobre e zinco, o zinco dá elétron para o cobre. Porque se esse cara tem menor potencial de oxidação, ele tem maior potencial de redução. Se ele tem menor tendência de perder, ele tem maior tendência de ganhar. Tá? Então, quem tem maior tendência de perder? O zinco. Então, o zinco perde elétron. E o cobre, nesse caso, uma pilha de cobre e zinco, o cobre é o cara que ganha o elétron. Tá? Se liga. Olha aí, maior potencial. Oi, fala comigo. Uma pergunta, porque geralmente ele dá potencial de redução, né? Como é que eu vou saber se é oxidação ou redução? Esse Ozinho tá? É como se fosse oxidação? Ah, não. Esse Ozinho aqui em cima indica que é um potencial. Normalmente, foi a Sara que falou comigo, não foi? Foi. Foi. Sara, normalmente ele vai te dar aqui oxidação aqui embaixo no pezinho ou redução. Normalmente ele faz isso. Mas eu vou te ensinar um macete que você vai lembrar disso aqui. Quando que é oxidação e quando que é redução. Mas me dá mais 2, 3 minutinhos que você vai enxergar isso. Tá bom? Tá bom. Então, galera, olha aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui é uma equação de oxidação. O elétron está no final. Beleza. O maior valor está aqui. Ou seja, o zinco é o cara que sofre oxidação mais facilmente. É o cara que perde elétron mais facilmente. Beleza? Já o potencial de redução é o contrário. Olha aqui, ó. Tendência de uma espécie química de ganhar elétron. Beleza? Quanto maior o potencial de redução, maior será a facilidade de ganhar elétron. Então, melhor agente oxidante. Ou seja, tem maior tendência de ganhar elétron, então ele rouba elétron mais fácil do outro. Provoca oxidação no outro mais fácil. Olha aí. Olha o Stein. Olha o potencial de redução. Olha aqui, Sara. O elétronzinho está no início, né? Beleza, então uma redução. Vamos ver isso. Uma forma de você enxergar, Sara, que não é o meu macete ainda, é você enxergar o NOx. Olha a carga. De 4 para 2. Diminuiu. Então, reduziu. É uma das formas, tá? Mas tem um macetezinho que vai ser mais claro. Olha a prata. A prata só perde para o ouro. O ouro é o que tem maior potencial de redução. Olha aqui, ó, a prata. Ó. 0,80 positivo. É maior. Então, a prata tem maior tendência de ganhar elétron. Tá aqui, ó. O maior potencial da prata. Então, ó, maior valor quer dizer que a prata se reduz mais facilmente. Mas olha lá. Vamos lá no rascunho. Sara, se liga nisso que eu vou fazer aqui agora. Como que eu vou saber
se é oxidação ou se é redução. Aí não importa a quantidade de elétron, tá? Estou colocando o elétronzinho. Como que eu sei se essa equação é oxidação ou redução? Se liga, olha os nomes. Redução, oxidação. Olha o elétron. O elétron está no início ou no final? Está no início. Está antes da seta. Beleza. Escreve redução. Olha o E onde é que está. O E está no início. Se o E estiver no início, é redução. Beleza? Então, ó, mas aqui está redutor, né? Vai confundir vocês. Então, quando você escrever redução, o elétron, ele está no início, o E está no início, então é redução. Ficou mais claro agora, Sara? Para enxergar numa equação? Conseguiu entender o macete? Crianças. Vocês estão aí? Aham. Ah, tá. Sara, conseguiu enxergar o meu macete agora? Aham, consegui sim. É porque geralmente nas questões do Enem é de redução, mas tá naquela ordem de oxidação, né? É porque eu vi umas questões assim, mas depois eu te mando, então. Então, aí você tem que ficar de olho nisso. Por quê? Se ele pedir para você redução e ele te der oxidação, é sempre o contrário. Se o potencial de oxidação é alto, o potencial de redução é baixo. É sempre invertido. Conseguiu enxergar isso? Aham, consegui sim. Beleza, beleza. E assim, você consegue calcular DDP também só com oxidação. É só você inverter o menor. Mas a gente vai falar de GDP, de cálculo de GDP ainda. Mas é só inverter o menor. É sempre inverter o menor e você faz a soma. Tá bom? A gente chega lá. Pode deixar. Júlia e Júlia, tudo bem até aqui? Agora a gente tem mais de uma Júlia. Sim. Beleza. Opa, isso aqui foi tudo que eu botei agora, né? Isso aí. Vamos lá. Importante. Quando invertemos uma equação de oxidação, o valor do seu potencial também terá o sinal invertido. Isso aqui é muito importante, tá? Se para um lado é positivo, o outro vai ser negativo e vice-versa. Olha aí. Galera, isso aqui é oxidação ou é redução? Oxidação. O elétron está no final. Se estiver no início, é oxidação. Tá? Mas tem um jeito mais rápido de você ver isso. Está escrito. Olha aqui. Normalmente vem escrito, tá? Mas caso não venha escrito, você tem dúvida. Ah, elétron no início. Redução. Nesse caso, o elétron está no final. É uma oxidação. Beleza. Olha aí. Se eu inverter toda a equação, passei a ter uma redução. Aqui era positivo, ficou negativo. Tá? É exatamente o inverso com o sinal. Tá? Sempre isso. Sempre que você inverter uma equação, você é o mesmo valor, só que inverte o sinal. Um detalhe, quando você multiplica, vai ter uma situação aí que você vai ter que multiplicar para você igualar o número de elétrons, que o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons recebidos. Esse potencial nunca vai ser multiplicado. Não erra isso, tá? Porque isso aqui é uma corrente contínua. Então, você nunca vai inverter isso. Tá? Perdão, você nunca vai multiplicar isso. A quantidade de eletricidade, ela sempre vai se manter constante. Tá? Não é igual a termoquímica, que quando você, por exemplo, eu quero queimar 1 litro de gasolina, então eu tenho X de energia sendo liberada. Vou queimar 10 litros de gasolina, 10 vezes o volume. Então, seria 10x de energia sendo liberada. Beleza. Para calor, funciona desse jeito. Corrente elétrica, não. Corrente elétrica é fluxo contínuo, tá? Então, você vai manter sempre o mesmo resultado, independente da proporção dos elétrons que você vai trabalhar. Beleza. A gente vai falar disso também com mais calma aí. Quanto maior a facilidade de oxidar de uma espécie química, maior será a dificuldade para reduzir. Foi o que eu falei com você, Sara. Ele te deu lá um monte de potencial de oxidação, né? Se o potencial de oxidação é alto, o de redução é baixo. É sempre o contrário, tá? É sempre invertido. Se você voltar aqui,
no slide anterior. Isso. Foi direto. Se você pegar aqui, por exemplo, o cobre, o estânio e a prata, você vai ter o seguinte. Olha aqui, ó, a prata com potencial gigante para ganhar elétron, tá? Agora, esse cara aqui não tem um potencial tão grande. Então, numa pilha de estânio e prata, você inverte isso aqui. Só que olha só, o número de elétrons aqui é diferente. Você vai multiplicar a prata para você igualar o número de elétrons, mas o valor permanece igual, tá? O valor permanece igual. É só para você igualar a quantidade de elétrons, tá? Então, ó, esse cara aqui você inverte, esse aqui você mantém. O maior potencial você mantém, o menor você sempre inverte. Aqui, como eu tenho duas reações de redução. Legal. Então, ó, quanto maior a facilidade de oxidar de uma espécie química, maior será a dificuldade para reduzir. Legal. Por isso que eu inverti o estânio, não a prata. Porque a prata não quer oxidar de jeito nenhum. Só vai oxidar se for alguém com potencial de redução maior. No caso, o único maior é o ouro. Em outras palavras, quanto maior o poder redutor de uma espécie química, menor será o seu poder oxidante. É sempre invertido. Sempre invertido. Vamos lá, principais componentes de uma pilha. Cátodo, eletrodo positivo, que é o polo positivo. Aqui vai ser onde ocorre a redução. Beleza. Cátodo sofre redução. Eletrodo positivo, a gente viu aquilo ali já. Anodo ou ânodo, né? Os dois são certos, tá? Cátodo ou cátodo, anodo ou ânodo, tanto faz. É o polo negativo, tá? É o eletrodo negativo, onde ocorre a oxidação. Beleza. Cátodo, olha aí, ó, positivo. Beleza? E o anodo é o negativo. Macetezinho para lembrar, tá? Macetezinho do caro. Olha aí, consoante com consoante, vogal com vogal. Cátodo reduz, anodo oxida. Sempre isso, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Consoante com consoante, vogal com vogal. Cátodo reduz, anodo oxida. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu estou indo muito rápido ou tá de boa? Tá tranquilo? Tudo bem. Beleza, beleza. Fonte salina. Cara, isso aqui é teórico, tá? Fonte salina permite, só serve para isso, tá? O excesso dos íons para manter a pilha por mais um tempinho, tá? Então, ó, ela faz com que ocorra um fluxo de cargas, né? Ah, eu tenho excesso de polo positivo, aí migra polo positivo para o outro lado. Mas eu vou mostrar o desenho melhor aqui. A ponte salina só serve para isso, para migrar os íons, tá? Você pode usar uma membrana semipermeável, um tubinho onde você tenha polo positivo ou negativo, ou simplesmente um tubinho mesmo, né? Com água. Que aí você começa a ter um excesso de íon, e esse íon ele começa a migrar de um lado para o outro. Se eu tiver mais cátion, o cátion vai para o lado onde tem formação de ânion e vice-versa. Importante. O sentido do fluxo de elétron é sempre do anodo para o cátodo. Isso a gente já viu aqui, ó. Polo positivo, polo negativo. Isso é importante, tá? É sempre, lembra, Inara, mesmo que você esteja trabalhando com eletrólise. Na eletrólise, a única coisa que vai ser invertida é isso aqui, tá? Esse é o polo negativo e esse é o polo positivo. Na eletrólise, você só inverte isso. O resto segue o padrão. Beleza, galera. Aqui tem uma situação. Deixa eu mostrar um desenho de uma pilha para vocês. Não tem aqui. Aqui já é um probleminha. Eu não quero fazer aqui. Pilha de Daniel. Vou fazer o problema, depois já vai entrar na pilha. Galera, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar. Olha aqui que eu fiz alguma coisa errada.
Beleza. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Entre eles, pode-se destacar a bateria de zinco e ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. Beleza. O esquema de funcionamento da bateria de zinco-ar está presente na figura. O oxigênio entra, beleza. Aqui eu tenho a formação do hidróxido de zinco, eletrodo de zinco, e um eletrodo poroso, que permite a passagem aqui de oxigênio. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no anodo é... Vamos ver o que vai ser produzido no anodo. Se liga. Olha o zinco aqui. O zinco, ó, é zinco metálico. Tá? Eletrodo de zinco. É zinco metálico, uma placa de zinco metálico. Vai sofrer oxidação. Ele vai perder elétron. Tá? E o oxigênio, ele vai ter contato com a água e vai produzir a hidroxila. Tá? Como está recebendo elétron, mas isso aqui é mais para eletrólise, tá? Essa questãozinha aqui, ela se envolve melhor com a eletrólise. Mas olha lá. O que aconteceu aqui? A água teve o contato com o oxigênio e recebeu os elétrons. O cara que sofreu aqui a redução. Olha lá. Beleza? O NOx dele aqui vai ser mais 2. Aqui é 0, aqui é mais 2. Então, olha o que aconteceu. Tenho zinco metálico reagindo com oxigênio e água. Ele está dizendo isso aqui. O metal zinco, ó, pode destacar a bateria de combina-se com oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso. Então, ele está falando isso aqui. Tá? Então, ó, oxigênio, água, recebendo o elétron do zinco, tá? E produzindo a hidroxila. Legal. Então, ó, o zinco reage com oxigênio e a água. Olha a quantidade de elétrons aqui. Isso foi multiplicado por 2 para você conseguir ter a quantidade. Ó, aqui eu tenho 4 hidroxilas. Tá? Então, tem que produzir 4 hidroxilas aqui. Aí você vai ter esse hidróxido, 2 do hidróxido de zinco. Olha aí. O íon OH atravessa a membrana, separando a separadora, e ocorrem reações paralelas. Então, ó, zinco reagindo com a água, produzindo hidróxido de zinco, isso aqui a gente já viu, e produzindo gás hidrogênio. Eu acho que essa questão foi do Enem, acho. Produzindo gás hidrogênio. Legal. Beleza. O hidróxido de zinco, ele está em meio alcalino, tá? E você começa a ter aqui a junção com a formação esse hidróxido de zinco aqui, só que ele vai ter 4 hidroxilas e carga menos 2. Então, olha aqui. Precisava disso tudo? Na verdade, não. Olha aí. O que está sendo formado no anodo? Olha lá. Esse cara aqui. Beleza? Está sendo produzido aqui o hidróxido de zinco 4. Tá? Onde eu tenho aqui 4 hidroxilas e uma carga 2+. Esse cara aqui em meio aquoso. Ele que está sendo produzido. Tá? Agora, questão fácil? Não. Questão esquisita. Tá bom? Mas, ó, tinha que saber disso tudo aqui? Não, cara. Está sendo produzido isso aqui no final, cara. Ó, a corrente elétrica está fluindo do eletrodo poroso. Eu tenho aqui, ó, e está sendo formado no final da pilha, na solução aquosa, esse cara. Segue o fluxo. Olha aqui. Produzimos esse cara. Tá? O hidrogênio, ele vai ser produzido, ele vai ser liberado, tá? O gás hidrogênio. Mas ele pergunta o que vai ser produzido no anodo, no cara que está liberando o elétronzinho. Olha o zinco. O zinco não é o cara que está sofrendo a oxidação? Então, ele é um anodo. Então, o anodo, o zinco, no final, quando ele passa a ter contato com essas hidroxilas, são produzidas, então, aqui, ó, esse cara, o hidróxido de zinco,
com 4 hidroxilas. Na verdade, ele é um ânion, né? Mas, assim, questão fácil de visualizar? Não. Não é fácil de visualizar quando você faz ela da forma química. Mas quando você enxerga que esse cara que é o anodo, que é o zinco metálico, libera os elétrons para você conseguir produzir as hidroxilas, tá? Então você começa a enxergar que vai ser produzido hidróxido de zinco, tá? E a única que você tem hidróxido de zinco é a letra E. Ficou claro para todo mundo? É um pouquinho confuso, é feio, é uma questão feia, tá? Alcide, Fala comigo. eu não entendi muito bem o passo a passo que você deu, tipo assim, da questão. O que você tirou do texto? Só do zinco reagindo com oxigênio? Na verdade, o que aconteceu? Eu tenho zinco metálico, tá? Eu tenho zinco metálico. Vamos lá. Dentre eles, posso destacar a bateria de zinco-ar, que combina com, olha aqui, oxigênio e o metal zinco. O oxigênio e o metal zinco, eles já vão ter, é porque assim, vai ter esse contato para conseguir perder esse elétron, tá? Então, o oxigênio começa a tirar elétron do zinco, beleza? Como está em meio aquoso, a gente começa a formar hidroxilas. Espera aí, vou fazer um passo a passo melhor aqui. O que vai acontecer? Deixa eu descer um pouquinho. Essa questão ela fica melhor, mais facilmente entendida na eletrólise, porque ali tem água. Você tem o zinco, e o zinco vai começar a ter contato com o oxigênio, com O2. Só que o zinco, ele vai ter carga 2+, ele vai perder 2 elétrons. Você começa a ter o oxigênio sendo formado, né? Aí você passa a ter o O2- e o O2-. Repara que, olha só, eu tenho 4 elétrons aqui. Por isso que eu precisei dobrar essa quantidade aqui. Se você olhar lá no PowerPoint, 2 de zinco, para conseguir liberar esses elétrons aqui. Tudo bem até aqui? Sim, sim, sim? Aham, entendi. Beleza. Aí eu tenho a água. Como esse cara é negativo, ele começa a puxar o polo positivo para ele. Olha o que começa a acontecer. Eu começo a ter aqui a formação de hidroxilas. Mas aí, nesse caso, eu já tinha que ter decorado aquela. É porque tem uma equação da hidroxila, né? Sim, que se aplica na eletrólise. Se aplica mais na eletrólise. Tá? Então, assim, eu achei até que se encaixaria aqui, mas melhor para a eletrólise. Quando a gente falar da eletrólise, isso fica mais fácil. Tá? Então, olha 4 hidroxilas aqui. Volta lá. Olha as 4 hidroxilas formadas aqui. Beleza? Então, o que aconteceu aqui agora? Eu tenho 4 hidroxilas, carga negativa, e olha aqui, eu tenho zinco. Então, o zinco ele acaba se agarrando com essas hidroxilas, produzindo o Zn com 4 hidroxilas e carga 2-. É isso que acaba sendo produzido lá no final. Beleza? Só que assim, é fácil visualizar isso? Não, não é fácil não, tá? Não é tranquilo, não. Ficou menos feio agora? Depois que eu fiz aquele desenhozinho lá? Sim ou não? É porque da onde saíram aquelas outras duas hidroxilas? Da água. Aqui, são 2 águas. São 2 águas. Vai, computador. Aqui. Olha aqui. 2 águas. Um hidrogênio para cá, uma hidroxila, outra hidroxila. Uma hidroxila para cá, um hidrogênio para cá, uma hidroxila, outra hidroxila. Então, ó, esse oxigênio, ó, formaram isso aqui. Já esse oxigênio formou isso aqui. Consegui enxergar agora, Sara? Ah, sim, entendi.
Beleza. Cara, eu realmente não sei de onde é essa questão. Não sei se é de Enem PPL. Tá aparecendo Enem PPL, tá? Não é muito a cara de UERJ, por exemplo, esse tipo de questão. Opa, que bom. Arrei aqui a caneta. Galera, então, desse jeito, acabou sendo produzido aqui no final de tudo o hidróxido de zinco com 4 hidroxilas, né? E carga 2 menos. Questão boa? Não, questão feia. Questão feia. Cara de Enem PPL mesmo. Depois eu vou até pesquisar de onde é. Esse material aqui, um amigo fez, cara. Eu dei uma olhada e falei, pô, tá legal. Eu dei uma. Só que eu achei que essa questão fosse um pouquinho diferente. Achei que ela fosse melhorzinha. Vamos lá. Isso aqui me interessa muito, tá? Esse aqui não, mas isso aqui me interessa muito. Vocês estão entendendo até agora, pessoal? Tá muito confuso? Fala comigo. Tá tudo bem. Bem, com exceção dessa questão, que é uma questão feia de verdade, tá? Uma questão que não seria fácil, seria uma questão difícil para Enem. Meu mouse está travando, não sei se está acabando o bateria. Tá. Com exceção daquela questãozinha ali, o restante está fluindo de boa, né? É uma questão feia, tá? Não é uma questão fácil, não. Questão de número de erro grande ali. Mas você teria que visualizar isso. Tá? Você teria que visualizar a questão. Na verdade, a resposta já está na questão, né? Lá no final ele está indicando o que está saindo, né? Mas não é uma questão fácil. Galera, alguns detalhes aqui. Pilha de Daniel. Essa pilha é muito importante a gente entender, tá? Que horas tem? Tá, beleza. A pilha de Daniel, ela vai funcionar como? É a pilha que cai pra gente. Aqui, cobre e zinco. Eu já vi que o potencial do zinco, ele é menor. Eu já vi isso antes, ó. Eu já vi que o potencial do zinco de oxidação é maior, de redução é menor. Então, ó, a pilha sai do zinco, porque ele tem maior potencial de oxidação, e vai para o cobre. Volta lá. Beleza. Então, olha lá. Opa. Aqui. Como o zinco tem maior potencial de oxidação, ele perde elétron para o cobre. Legal. Fio condutor, lâmpada, fonte salina, já sei para que serve, para troca de excesso de íons. Eu posso ter os mesmos íons, tá? Eu posso ter só água, que aí o íon vai ser atraído naturalmente. Eu vou ter um fluxo aqui, tá? Eu posso colocar outros íons, por exemplo, cobre e sulfato. Ele pode entrar com potássio e cloreto, por exemplo, tá? Que aí o positivo vai para o excesso de negativo, e o negativo vai para o excesso de positivo, tá? Mas, cara, importante? Não, só serve para isso, para a pilha durar mais um pouquinho, tá? Fazer a pilha durar mais tempo. Beleza. Se liga. Polo positivo, polo negativo. Legal, eletrodezinho. Olha aqui, ó, as semi-reações. Cátodo, cobre, ganhando 2 elétrons e produzindo o... Ó, cobre ganhando 2 elétrons e produzindo cobre de carga zero. Está sofrendo redução. Elétron no início, redução. No anodo, o zinco está liberando elétronzinho para o cobre. Ele vai dar esse elétronzinho. Então, ó, o cobre 2+, ganha elétron do zinco, beleza? Do zinco metálico, produz o zinco 2+, e o cobre. Agora, preste atenção em um detalhe. Quem está ganhando o elétron de verdade é a placa de cobre? Não, não é a placa de cobre. É o cobre que está dissolvido. Porque, cara, na solução, aqui onde está a placa, tem sempre uma solução, normalmente sulfato, tá? Aqui, é sulfato de cobre 2. O que acontece? Aqui é sempre uma solução do mesmo metal da placa. Então, se aqui é uma placa de cobre, então aqui é sulfato de cobre. Aqui é zinco, então aqui é sulfato de zinco, tá? É sempre uma solução do mesmo metal que é usado, que é feito a placa, tá?
O que acontece, então? Quem, na verdade, ganha o elétron, esse cara ele tem um potencial de redução maior. Então, ele puxa o elétron para ele. Mas quem, na verdade, ganha o elétron é o cobre 2+. O cara que realmente está sofrendo a redução não é a placa, é sim o que está dissolvido. Por isso que eu tenho ele aparecendo aqui. E produzindo cobre metálico. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá. A placa de cobre, ela aumenta a massa, tá? Ela aumenta a massa. Por quê? Ele não está ganhando elétron. Elétron é carga negativa. Então, esse cara aqui está ficando cheio de carga negativa. Essa carga negativa começa a puxar o que está dissolvido na solução. Então, ó, o cobre 2+, começa a se agarrar na placa. Por isso que a placa ele tem a massa aumentada. A massa aqui aumenta no cátodo. Olha lá. Chamado de deposição de cobre. Ele se agarra aqui. Tá? Cobre que é o cobre que está aqui. Beleza. Já do outro lado. A placa do zinco, a massa dela diminui. Por quê? Cara, não está perdendo elétron? Se está perdendo elétron, está ficando positivo. Se está ficando positivo, quer dizer que está se desfazendo. Quer dizer que esse cara está sofrendo uma coisa chamada corrosão. A corrosão é a perda de elétron pelo anodo. Tá? Então, como ele está perdendo elétron, ele está virando isso aqui, ó, zinco 2+. Então, ele começa a se desfazer. Então, ele começa a concentrar a solução. Tá? Então, ó, essa placa aqui, ela tem uma massa diminuída, tá? Porque, como perde elétron, sofre oxidação, a massa dela vai diminuir, ele vai se desfazer, ele começa a vir para a solução. Olha o que acontece. Aqui, corrosão do zinco. Beleza, funciona desse jeito. Alguns outros detalhes, tá? O que aconteceu aqui? Já sei que a ponte salina é para manter a pilha por mais tempo, porque eu vou começar a ter um excesso de carga positiva aqui, porque o zinco está se desfazendo. E aqui eu tenho uma diminuição de carga positiva. Tá? Eu tenho uma diminuição de carga positiva. Como eu tenho diminuição de carga positiva, porque ele está se agarrando na placa, eu tenho um excesso de carga negativa. Então, eu tenho o fluxo de íons, tá? De um sentido para o outro. Tá? Eu posso ter, quem tiver uma concentração muito maior primeiro, vai para o sentido oposto. Por exemplo, eu posso ter o zinco aqui se desfazendo mais rápido. Tá? Depende do eletrodo, depende de algumas variáveis. Então, cara, o zinco ele começa a migrar para cá. Tá? Para começar a ter placa positiva, para diminuir esse excesso, a concentração de carga positiva aqui, e eu começar a nivelar a quantidade de carga positiva e carga negativa, de íons positivos e negativos. Bom, a ponte salina serve para isso. Tudo bem. Massa do zinco diminui, concentração da solução aumenta. Então, galera, lá no polo negativo, lá no anodo, a solução dele vai ficar mais concentrada. Enquanto aqui, como ele está puxando o cobre, a solução ela fica mais diluída, porque esse cobrezinho ele começa a agarrar na placa. Então, a solução ela vai ser diluída. Tá? Então, voltando. Polo negativo, polo positivo. Importante. Indica o fluxo de elétron. Só que esse polo positivo ele começa a se encher de carga negativa. Essas cargas negativas começam a atrair o que está positivo aqui dentro da solução. A massa aumenta, tá? A solução fica menos concentrada. Legal. Cátodo sofre redução. Beleza. No anodo, o anodo ele sofre oxidação, ele perde o elétron. Por isso ele é o polo negativo. Ao perder elétron, a gente começa a ter a formação do zinco de carga positiva. O zinco 2+. Então ele começa a se soltar da placa, sofrendo oxidação, concentrando a solução. Tá? A massa do anodo diminui e a concentração da solução onde se encontra o anodo aumenta. Todo mundo conseguiu enxergar essa parte? Alguém não enxergou? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa?
Sara, tranquilo? Milena, tá conseguindo enxergar, Milena? Tá tranquilo. Beleza. Júlia, tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. Olha como é que ficou. O eletrodo fica assim, cara. O zinco ele vai se desfazendo. Já o cobre ele começa a se agarrar, porque o eletrodo fica negativo. Fica exatamente assim. Bem fácil, né? Isso é muito importante. Muito importante. Cai muito no vestibular. Muito mesmo, tá? Força eletromotriz ou diferença de potencial, tá? Ou simplesmente DDP de pilha. Tem a fórmula, tá? Eu não sei como que vocês aprenderam. Se foi pela fórmula ou pelo método, né? Na prática. Olha aí. É o potencial maior menos o menor. É sempre assim, tá? Porque, cara, o menor ele vai ser invertido. Ele vai ser invertido. Só que assim, eu não gosto, assim, ó, foi o que eu falei no início. É sempre positivo. Sempre vai ser positivo, tá? Isso indica o quê? Que é uma reação espontânea, acontece naturalmente. Vamos lá. Com a maioria dos exercícios, precisamos trabalhar com conceitos além da simples identificação do potencial de uma pilha. Esse cálculo pode ser feito somando os respectivos potenciais de oxidação do anodo e de redução do cátodo. É assim que eu costumo fazer. Eu não costumo aplicar fórmula, não. Mas, cara, é o que eu sempre digo. O jeito que você fica mais à vontade. De cada espécie química envolvida no processo. Olha aí. Então, eu posso ter aqui potencial de redução mais o potencial de oxidação. Olha aí. Pilha de Daniel. Olha o zinco reduzindo e o cobre também reduzindo, tá? Normalmente eles dão redução. Normalmente eles dão a redução, tá? O que que acontece? Vou comprar outro cabo do telefone. Problema. Se liga. Qual dos dois eu vou inverter? O zinco ou o cobre? Eu sempre inverto o menor. Sempre inverto o menor. Por quê, cara? Os dois são redução. Só que esse cara tem maior tendência de ganhar. Então eu inverto o que tem maior tendência de perder. O maior valor a gente repete. Beleza. Mantém tudo. Igualzinho. Está acontecendo no 14. Beleza. Menor valor. O menor valor eu inverto. Beleza. O zinco ó, já não é mais redução. Virou oxidação. Deixou de ser negativo. Passou a ser positivo. Que eu já tinha falado com vocês. Acontece no anodo, sofre oxidação. Polo negativo. Equação global. Cortei os elétrons. Importante. Número de elétrons recebidos é igual ao número de elétrons cedidos. Tem que ser igual, senão você não chega na equação global, tá? Beleza. Olha o que sobrou. Cobre 2 mais e zinco 0. Produzindo cobre 0 e o zinco 2 mais. Cálculo da DDP, agora é só somar, tá? Detalhe, ó, positivo, tá? Eu somei as equações, então agora é só somar a DDP. Aqui. Beleza. Essa é a equação global. Deixa eu ver aqui. Alceide. Oi, fala comigo. É porque, no caso, a da outra fórmula tava o maior menos o menor, mas aí daria no mesmo, tipo, 0,34 menos 0,76. Perfeito. Tá. É E porque aí, assim, tanto faz, né? aí só vai inverter o sinal, né? Tipo, o balanceamento de multiplicar as coisas, não. Só o sinal que inverte. Exato. Não, peraí. Por exemplo, se eu tivesse que multiplicar isso aqui por 2, você ia multiplicar tudo por 2, tá? Para igualar os elétrons, mas o valor continua igual.
Só se você inverter a equação que você inverte o sinal. Multiplicar, você não multiplica no valor, não. Não mexe nunca nisso aqui, não, tá bom? Aham, tá bom. Beleza. Era essa a dúvida? Era. Foi. Obrigado. Então, galera, olha ali. Valor positivo. Agora, olha o cobre 2+. Diminui a concentração da solução. Por quê, cara? Ó, esse cara, ele começa a produzir, ele começa a sair da forma aquosa, porque toda vez que tiver positivo, galera, ele vai aparecer como um aquoso, tá? Esse aqui indica que ele está na placa, beleza? NOx 0, não sofreu nada. Então, ó, é a placa, o cobre metálico. Já o zinco, ele está na placa, olha aqui, ó, diminui a massa do metal. Por quê? Ele está saindo de zinco metálico e virando zinco aquoso. Ele está sofrendo corrosão, tá? Olha aí. Aumenta a massa do metal. O que estava na solução vai se agarrar na placa. E o que estava na placa vai para a solução. O que eu tinha falado para vocês. Beleza? No cátodo a massa aumenta, no anodo diminui. Tem um professor, cara, que tem um rap para isso aí. Bem legal, cara, aquele rapzinho dele. Bem legal mesmo, vale a pena. Depois bota lá, rap da pilha. Ele é até conhecido da Jajá, eu acho. Eu não tenho muita certeza. Mas é uma musiquinha, ele gosta de dar aula fazendo música, né? Eu não tenho esse dom, infelizmente, ou felizmente, eu não sei. Ô, Cid, Mas vale a pena. Oi, quem falou comigo? Tainá, você Entendi. pode, por favor, repetir essa parte de aumentar e diminuir a concentração da solução? Por favor. Claro, Tainá. O que aconteceu aqui, Tainá? O cobre que estava na solução vai se agarrar na placa. Tudo bem até aqui? Tudo. Uhum. Beleza. Então, como ele está se agarrando na placa, ele está saindo da solução. Então, a concentração da solução diminui. Concorda comigo? Conseguiu enxergar? Deixa eu Entendi. colocar no desenho que vai ficar mais fácil. Aqui o desenho. Olha aqui, ó. Como ele está se enchendo de carga negativa, esse cobre que está na solução se agarra. Então, a concentração da solução diminui. Já que, ao contrário, esse cara está perdendo elétron, então ele está produzindo o zinco 2+, aquoso. Então, a concentração da solução aqui aumenta. Conseguiu enxergar agora? Consegui sim, obrigada. Show, beleza. Tá? Beleza, então, ó, esse cara, que é o catodo, a solução, a concentração diminui e a massa da placa aumenta. Já no zinco, que é o anodo, e sempre acontece assim, tá? Independente de qual o material, tá? O zinco, nesse caso, no anodo, a massa diminui, ele sofre corrosão. Então, ele está produzindo, saindo de zinco metálico para zinco de carga 2+. Então, ó, na placa, a massa diminui e a solução ela fica mais concentrada. Ficou claro para todo mundo essa parte? Sim ou não? Todo mundo enxergou o que eu fiz? Sim. Beleza. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém abriu o microfone aí? Tá de boa? Vamos lá. Número de elétrons perdidos na anodos e ganho no cátodo de uma pilha é sempre igual. Quando as reações apresentam um número de elétrons diferentes, deve ser multiplicado ou dividido. Normalmente é multiplicado, tá? Normalmente é multiplicado. Se liga. Nesse caso, o valor do potencial não é alterado. Aquilo que eu falei, você não muda o valor do potencial. Exemplo. Olha aí, ferro e alumínio. Eu tenho a formação aí do ferro 2+, e do alumínio 3+. Né? O ferro, nesse caso, é o íon ferroso, menor NOx. Repara que eu tenho potencial de oxidação. O que eu faço para calcular a DDP? Inverte o menor. O menor é o do ferro. Precisamos tornar os números de elétrons iguais. Primeiro passo. Só que olha só. Aqui eu tenho um número par e um número ímpar.
você vai multiplicar cruzado isso aqui, tá? Multiplica por 3. Por quê? O número aqui é 3. Multiplica por 2, porque aqui deu 2, né? Então, ó, esse eu vou multiplicar por 3 e esse eu vou multiplicar por 2. Aqui, beleza. Multiplica cruzado. O potencial não muda. Olha lá, multipliquei tudo por 3. Mantive. Multipliquei tudo por 2. O número de elétrons agora está igual. Eu sempre vou multiplicar cruzado. Ah, mas Alcides, se aqui fosse 1 e aqui fosse 2. É só multiplicar por 2. Tá? Beleza. Está sempre multiplicado por 1. Igualei a quantidade de elétrons. Legal. Agora, o que eu faço? Eu vou analisar o menor potencial. Olha aí. O menor potencial você inverte. Inverteu aqui. Beleza. O maior, você repete. Tá aqui. Repetiu. Beleza. Cortou elétron com elétron. Reação global. Olha o que aconteceu. Ferro 2+, e alumínio, tá aqui, né? Produzindo 3 do ferro. Olha aqui. O ferro, como era potencial de oxidação, esse cara tem um potencial de oxidação menor, quer dizer que ele tem um potencial de redução maior. Então, ele ganha elétron. Ele não quer perder nessa pilha, ele quer ganhar. Então, o ferro 2+, virou ferro 0. Está aqui, carga 0. Enquanto o alumínio tem maior potencial de oxidação, ele vai perder. O alumínio metálico sofre corrosão, perde elétron para o ferro. Beleza? Foi o que aconteceu aqui. TDP da pilha. Agora é só você somar. Reparou que você multiplicou, mas ó, os potenciais, eles mantiveram o mesmo valor. Esse é o DDP da pilha e positivo. Alguém ficou com dúvida nisso aqui? Ficou confuso? Tá tranquilo? Sim ou não? Tá de boa? Tranquilo. Beleza. Milena, você que estava com dificuldade nisso, tá rolando? Tá, assim, só uma coisa. Tipo assim, na reação global, ela tá balanceada. Se caso aconteça dela não tá, tem outra forma de balancear só com os NOxes, né? Não, na verdade, Milena, para a pilha, quando você fizer isso aqui, quando você multiplicar cruzado, você já sai com ela balanceada aqui. Que você só vai cortar mesmo os elétrons. Normalmente só corta os elétrons mesmo. A menos que tenha água, alguma coisa assim. Mas, cara, é muito difícil. Normalmente esse aqui é o padrão mesmo. Aí já sai balanceado direto. Tudo bem? Ah, porque eu lembrava que tinha um balanceamento assim, por elétron, só que eu não sei se cai muito, sabe? É por oxirredução, mas aí não se aplica para pilha, não. Seria direto um balanceamento mesmo. Tá? Você só teria que calcular o NOx e ver quem está sofrendo oxidação, redução. Eu dei essa aula quando eu falei de balanceamento. Tá? Mas tem isso sim. Mas na pilha não vai ser necessário, não. Na pilha é mais tranquilo. Tranquilo? Esse é o padrão mesmo. Ah, tá bom, então. Beleza? Tá enxergando tudo, Milena? Tô sim. Show. Qualquer dúvida, fala, tá? Olha a situação aí. Então, exemplo. A pilha de mercúrio é popularmente conhecida como pilha em forma de botão ou moeda, muito utilizada em calculadoras, controles remotos, relógio, beleza. Nessa pilha existe um amálgama de zinco dissolvido em mercúrio, tá? Beleza. Amálgama é quando você tem uma mistura aí, né, de um metal com o outro, só que está no estado líquido, né? O óxido de mercúrio 2. O eletrólido é o hidróxido de potássio. Beleza. Então, o eletrólido vai ser o hidróxido de potássio. A partir das semi-reações, é um texto que explica o que é, mas não interessa muito para a gente. A partir das semi-reações de redução de zinco e do mercúrio, seus respectivos potenciais padrão de redução mostrados no quadro abaixo, assinale a alternativa que representa a pilha de mercúrio corretamente. Galera, olha aqui. Redução. Tá antes, redução. Legal.
os dois estão sofrendo redução. Só que na pilha não são os dois que vão sofrer, que vão ganhar elétron. Em um jogo de futebol, os dois times não ganham, né? O que vai acontecer aqui? Esse cara vai ter que ser invertido. Ele é o menor potencial. Então, na verdade, o zinco não ganha elétron. O zinco perde elétron. Ele sofre oxidação. Então, o que vai acontecer? Olha lá, resolução. O potencial é esse aqui, tá? Você pode inverter aqui, vai ter positivo, né? Na verdade, só somar. Beleza. Mas olha a pilha. O zinco sofrendo a oxidação, ele não sofre redução, você vai inverter a equação, beleza? E aqui o mercúrio, ele sim sofre a redução. Tá aqui. Olha a equaçãozinha. Zinco metálico, mercúrio 2+, zinco 2+, ou seja, ele está perdendo elétron, zinco 2+, e a prata. Isso está aparecendo, olha aqui, ó, o zinco sofrendo oxidação e a prata, o mercúrio, sofrendo redução. O NOx está diminuindo, redução, o NOx está aumentando, oxidação. Isso está representado em que letra? Letra A. Olha aqui, ó. E repara, aquoso. Fica de olho nisso aqui, cara. O Enem pode te dar uma sacaneada nisso aqui. Tá? Sempre que aparecer com carga, é aquoso. Tá? Fica de olho. O Enem sempre bota pilha. Sempre bota. Pilha, eletrólise, tem que saber. A eletroquímica tem que saber para o Enem. Então, ó, a placa sofrendo corrosão. E aqui eu tenho o mercúrio, tá? Olha aqui, que estava aquoso. Ele começou a se agarrar à placa. Beleza? E nesse caso, a placa ela vai ser líquida. O mercúrio é líquido a temperatura ambiente. Beleza? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa nessa questão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não enxergou a resolução? Fala comigo. Alcides, então nessa representação tem que sempre primeiro ir a oxidação e depois a redução, né? Cara, assim, não tem um padrão que você tenha que seguir, não. Tá? Você pode colocar a redução ou a oxidação, mas, assim, eu não sei se alguém, algum vestibular discursivo, não ERJ, não sei se alguém exigiria isso. Tá? Você não precisa seguir essa ordem, não. Não é assim, você tem que indicar quem está oxidando e quem está reduzindo. Afinal de contas, se você pegar a pilha e inverter, né, é mão direita aqui, não deixa de ser a mão direita. Você tem que mostrar. Não, é que eu tô perguntando isso por conta da letra C, que é só invertida. Cadê? Letra C. Aquoso líquido, sólido e aquoso. Aquoso líquido. Pô, sacanagem isso aqui. Isso aqui poderia dar briga. Sólido e aquoso. É DDP 161 volt. Cara, isso aqui poderia dar briga no vestibular. Poderia de verdade. Tá? Porque, assim, esse padrão aqui, ele não é obrigatório. Né? É um padrão, mas ele não é obrigatório. Tá? Mas, obrigado até por me avisar disso, cara. Porque, assim, você não é obrigado, uma questão discursiva, colocar a oxidação antes e a redução depois. Tá? Então, assim, realmente, isso aqui poderia dar uma briga feia no vestibular. Poderia ser até anulada essa questão por conta disso. Tá? Mas, né, já que apareceu esse tipo de coisa, ela está exigindo o padrão mesmo, que é a oxidação e depois a redução. Tá? Esse é o padrão. Agora, cara, na boa, numa discursiva, o ERJ, não vai ter problema nenhum. Tá? No Enem, por exemplo, eles não fariam isso, tá? Porque não é exigido mais. Tá? Essa questão aí, o cara que botou, ele realmente, eu não sei de qual vestibular mas
Mas até obrigado por me avisar isso, cara, porque eu não tinha reparado essa letra C, não. Tá? Galera, alguém ficou com alguma dúvida a mais? Tá de boa? Tranquilo, né? Outra situação. Em uma pilha, quanto maior a diferença de potencial existe, maior será a sua tendência de ocorrer. Sim, verdade, tá? Então, assim, quanto maior a DDP, maior é a tendência, né, do cara dar elétron e o outro de ganhar elétron. Quanto maior a diferença de potencial, né, maior vai ser a carga da pilha. Considerando 5 pilhas iguais colocadas em série, resulta em uma DDP de 10 volts. Beleza. Sabendo-se que o catodo dessa pilha possui um potencial de redução de 0,34 volts. Então, pode-se afirmar que o anodo terá um potencial de redução equivalente a quanto? Vamos lá. A DDP de 5 pilhas é essa. A DDP de uma pilha, 2 volts. Lógico. Beleza? Você sabe que a DDP vai ser esse. Redução é essa, ok? Então, você vai descobrir qual é o potencial, cadê, de redução. Redução menor, né? Ou seja, o cara que está sofrendo oxidação. Então, pode-se afirmar que no anodo, você poderia ter colocado aqui esse valor, 0,34, e o anodo, né, com esse valorzinho aqui. Nesse caso, a formulazinha funciona bem também. Então, é só você tirar a diferença aqui, que vai ser de menos 166 volts. Resposta. Cara, aplicação da fórmula. Não tem muito mistério, não. Tá? Que a gente já viu que, ó, pode ser redução do maior menos a redução menor, ou oxidação maior menos a oxidação menor. Tá? Ou, nesse caso, para esse tipo de questão, acho que a fórmula até se encaixa melhor. Mas, cara, você pode fazer pelo outro método também. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Tá de boa? Vamos lá que tá quase 12:30 já. Olha essa situação aí. Se liga. Magnésio e prata. Galera, esse cara aqui tem um dos maiores potenciais de oxidação que você vai ver. Normalmente, não se usa metal alcalino, porque isso vai acontecer em solução aquosa, cara. E metal alcalino em solução aquosa normalmente é explosivo. Usa-se muito magnésio, que tem uma grande tendência de perder elétron, tá? E a reação dela em água é bem mais branda. Tá? Então, assim, evita. Apareceu lá, metal alcalino, cara. Não usa metal alcalino, não, vai explodir. Tá? Potássio, sódio, se jogar na água, pega fogo, explode mesmo. Então, vamos lá. Magnésio sofrendo redução, prata sofrendo redução. Beleza, cara. Ó, já sei que esse cara tem que inverter. Considerando as informações dadas, podemos afirmar que, bom, o magnésio, vamos olhar aqui. Se liga. Prata mantém. No anodo, eu sei que, ó, esse cara vai sofrer oxidação. O potencial de redução dele é mais baixo. Invertir. Agente redutor. Legal. Então, esse cara que ganha o elétron e esse cara é o que dá o elétron. Beleza. Então, olha lá. O magnésio é o agente oxidante? Não, o magnésio é o agente redutor. Ele dá o elétron. O sentido do fluxo de elétrons se dá do catodo para o anodo? Não, contrário, do anodo para o catodo. O eletrodo de prata é o polo positivo, no qual ocorre a redução, tá certinho. E aqui o potencial provavelmente não é esse. Vai ter que somar isso aqui. Mas eu não sei. Vou fazer a continha. Beleza. Uma pilha é um eletrodo, é um dispositivo capaz de transformar energia química, tá? Ferro, estânio. Legal. Os dois são redução. Esse tem o potencial de redução menor. Não erra isso, é negativo, hein? Então, essa redução aqui é menor. Então, esse cara aqui é invertido.
vamos lá. O estânio foi invertido, ele não sofre redução, sofre oxidação. Tá aqui. Cátodo, anodo. Beleza. O ferro 3+, redução da concentração, porque ele está se agarrando na placa. O estânio, redução da massa, está sofrendo corrosão. Deve ser letra E, acho que ele errou o alvo aqui. Haverá uma corrosão do eletrodo de estânio. Sim, olha lá. O recipiente contendo eletrodo de estânio diminui a concentração do íon da solução. Não aumenta, ele está se desfazendo. A direção do fluxo de elétron do eletrodo de ferro para o de estânio. Não, quem dá o elétron é o estânio. No eletrodo de ferro, haverá uma diminuição da massa. Não. O eletrodo de estânio sofrerá um processo de redução. Oxidação. Letra E. Haverá uma corrosão do eletrodo de estânio. Beleza. Espontaneidade de uma reação. Para avaliarmos se uma reação é ou não espontânea, ou seja, se ela ocorre naturalmente ou não, devemos avaliar o valor do ΔE. Se o ΔE é maior do que zero, é espontâneo. Então, se for menor, ela é não espontânea. Olha aí. Beleza. Olha o que aconteceu. O ferro ganhando o elétron do níquel. A DDP disso deu 0,19 positivo. É espontâneo. Se fosse o contrário, o ferro sofrendo redução, olha aqui, nesse caso, o ferro está doando elétron para o níquel. O níquel está reduzindo. Aqui não. O ferro está reduzindo e o níquel ele está oxidando. Ao contrário. Menos 19. Reação não espontânea. Como é que eu vejo isso, cara? DDP. DDP negativa, processo não espontâneo. DDP positiva, processo espontâneo. A pilha é sempre positiva. Então, a pilha é sempre um processo espontâneo. Beleza? Olha aí. Mesma coisa. De acordo com a afirmação acima, os Becquerels em que ocorrem espontaneamente a reação de oxirredução foram, olha aí, negativo. Aqui ele te deu o potencial de cada um. O potencial, ó, redução de cada um. Aí você vai fazendo a continha. Tá? Esse positivo. Esse deu positivo. Olha aqui, ó. Você vai fazendo o ferro virando ferro 2+, é o contrário desse aqui, ó. É mais 0,44. Tá aqui. E aqui o estânio virando estânio 0, ele está reduzindo. Estânio virando estânio 0 é menos 0,14. Aí você soma. Então, ó, você mantém os dois. Dá esse valor. Mesma coisa aqui. Olha lá. Eu tenho aqui o cobre virando cobre 2+, reduzindo, beleza. E o estânio virando estânio 0. Aqui está oxidando, desculpa, e aqui está reduzindo. Então, esse cara aqui, ó, não mantém não, ele fica menos 0,34. E esse cara aqui, ó, está reduzindo. Aí você mantém aqui, menos 0,14. Deu diferente. Então, galera, tem que analisar aqui, ó. Oxidou. Acha chumbo. Aqui, ó, é o contrário. É mais 0,13. Estânio. Reduziu. Reduziu. Menos 0,14. Então, você mantém. Deu menos 0,01. Negativo. Não espontâneo. Mesma coisa aqui. Níquel. Oxidou. Olha o níquel. Aqui está reduzindo. Então, é o contrário. É mais 0,23. Olha o estânio. O estânio aqui está reduzindo. Então, o estânio reduzindo 0,14.
0,23 positivo, menos 0,14. Apenas o delta E positivo indica que é espontâneo. Isso está acontecendo aonde? Na 1 e na 2. Pilhas alcalinas. Galera, a pilha alcalina é só um detalhezinho. Você usa só o hidróxido de sódio. Tá? É só isso. Ocorre uma substituição aqui. Tá? O sódio metal alcalino, então tem uma base forte. Por isso que ela dura mais tempo. Tem um eletrólito melhor. Essa aqui vai ser a equação global. Também não precisa ver. Olha aqui. Você vai ter muito hidroxila no meio. Então facilita, acelera o processo. Corrosão. É importante porque vai chegar num detalhezinho. Galera, mais 3 minutos eu estou finalizando. Ó. O processo de corrosão nada mais é do que a oxidação do metal. Tá aí. Processo de corrosão. Tem algumas curiosidades. Tá aí. A prata forma a película preta. Então, ó, você tem esse detalhezinho aqui. Tá? A prata ela fica escura mesmo. Isso me interessa. Metal de sacrifício. Galera, metal de sacrifício é o cara que vai sofrer oxidação mais fácil do que o metal que você quer proteger. Olha aí. É um processo de proteção de um metal através da utilização de um outro metal que tenha maior facilidade de perder elétron. Ou seja, se alguém vai perder elétron, é esse cara chamado metal de sacrifício. Para ser um metal de sacrifício, tem que ter um potencial de oxidação muito alto. O magnésio é muito usado, o zinco é muito usado. Tá? Como o nome diz, com o processo evitamos a corrosão de um metal sacrificando um outro, tá? O que tem maior tendência de perder elétron. Importante. Devemos escolher um metal de sacrifício, o elemento que tenha maior potencial de oxidação ou menor de redução. Claro, se você quer sacrificar, se você quer proteger alguém, quero proteger o cobre e vou colocar ouro, que tem um potencial de redução muito alto, cara, o ouro vai permanecer na boa lá e o cobre vai se ferrar. Tem que botar alguém que perca elétron com maior facilidade. Por exemplo, eu quero proteger o cobre, uso o zinco. Eu sei que o zinco ele dá elétron mais fácil do que o cobre. O cobre se mantém e o zinco ele sofre oxidação. Por isso é metal de sacrifício. Então, olha lá. Devemos escolher no metal de sacrifício um elemento que tenha maior potencial de oxidação, o cara que tem maior tendência de perder, do que aquele que você quer proteger. Muito lógico. Lembra que o metal de sacrifício precisa ser escolhido na sua forma de substância simples. Beleza? Normalmente o íon já está na forma de solução. Você não pode usar uma solução, você tem que usar esse metal mesmo, que ele vai ter que perder o elétron. Se você pegar o Zn2+, ele já perdeu o elétron, não vai perder mais elétron. Tem que pegar o Zn0, tá? Carga zero. Em algumas situações onde possamos ter mais de uma opção, pensar também nos fatores como custo, impacto. Tá, isso aqui é mais para a indústria. Metais de sacrifício, você vê agarrado aí nos navios. Ó. Esse cara aqui sofre, o navio tem que ser pintado, tá? Mas aí, se tiver alguma falha na tinta, então esse cara aqui é o cara que vai sofrer a oxidação. Tá? Olha aí. Potencial de redução. Qual deles é o melhor metal de sacrifício? Esse cara aqui não. Ele quer ganhar muito elétron. Esse é 0,14, 0,44 e 0,76 negativo, o zinco. O menor potencial de redução, ou seja, o maior potencial de oxidação, é o melhor metal de sacrifício. Vamos imaginar que precisamos proteger o ferro. Aqui. Quero proteger esse cara. Eu não posso usar o estânio e o cobre, porque eles têm uma tendência maior de ganhar elétron. Então, eles vão roubar elétron no ferro. Eu tenho que usar o zinco. Qual elemento devemos escolher? O zinco. Menor potencial de redução do ferro. O único que possui maior potencial de oxidação do que o ferro. Mesma coisa.
Beleza. Questãozinha. Olha aqui, ó. Tudo redução. Legal. Magnésio, tá. Considerando uma estrutura formada predominantemente por ferro. E analisando a tabela abaixo, eu acho que essa é do Enem, indica o potencial padrão de redução de alguns outros metais ao ser eleito um metal de sacrifício, a melhor escolha seria quem? Olha aqui, eu quero proteger o ferro. Cara. Eu vou ter que usar quem? Vou ter que usar... Nesse caso, o melhor seria o Mg metálico. Mas como não me deu aqui, ele me deu o Mg2+, eu não posso usar ele. O Mg2+, ele já perdeu o elétron que ele podia perder, e não vai perder mais. Então, nesse caso, ó, é o zinco metálico. Tem que ser ele. Tá? O melhor metal de sacrifício. Porque o potencial de redução dele é menor do que o do ferro. Galera, o que a gente tem que ver de pilha é isso. Próximo assunto, eletrólise, assunto de sexta-feira. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma coisa? Querem que eu volte a algum assunto que eu falei ali agora? Tá de boa? Ô, Cides, Fala. metal de sacrifício é que tem que ter maior potencial de oxidação? Sim, ele tem que querer perder o elétron mais do que o cara que você quer proteger. Se você, Tá bom. se você colocar alguém que queira ganhar elétron, então o cara que você quer proteger perde elétron. Entendeu? Tá bom, obrigada. Nada. Alguém com mais alguma dúvida? Tá de boa? Beleza, galera. Então, sexta-feira, ó, já pode fazer todas as questões de pilha, tá?